Saibam da minha alegria, sempre fico muito feliz de estar aqui com os irmãos. Essa é uma igreja que tem sido bênção também para a minha vida, todas as vezes em que eu desfruto do carinho de cada um dos irmãos. Bom, durante as últimas semanas, os irmãos têm estudado, não é, uma exposição acerca da carta de Filipenses, essa carta que é chamada de a Epístola da Alegria. E aí então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no segundo capítulo da carta de Paulo aos Filipenses, a partir do verso 12. Filipenses capítulo 2, verso 12. E hoje nós falaremos dentro dessa porção sobre a alegria da salvação, uma dádiva a ser desenvolvida. Queridos, eu confesso que quando recebi do pastor Cláudio a incumbência dessa porção de Filipenses, a primeira reação que eu tive foi dizer: eu fiquei com a melhor parte, né? Falar sobre a alegria da salvação não poderia ter melhor assunto para estudarmos na igreja no domingo do que falarmos sobre a alegria da salvação. Permaneça com a sua Bíblia aberta, mas antes de lermos o texto, eu queria trazer à nossa memória algumas questões sobre a alegria da salvação. Geralmente, viu, Leandro, eu dou trabalho para quem está filmando eu pregando, viu? Então você fica atento aí que eu não costumo ficar parado, tem esse problema. Mas eu vou tentar me restringir a um espaço aqui, viu? Queridos, vivemos, se existe algo que é inegável em nossos dias, é que vivemos em um mundo onde a busca pelo prazer humano é algo desenfreado. Nós vivemos em uma sociedade que nós chamamos de hedonista, onde o maior desejo, a maior busca das pessoas é não simplesmente alegrarem-se com os motivos certos, mas é encontrar motivos para alegrar-se através do seu próprio prazer. E aí então, nós agora, quando chegamos ao capítulo 2 de Filipenses, nós temos um novo desafio: entender a alegria de nos alegrarmos com a salvação. E aqui eu quero trazer à sua memória um texto que você deve conhecer, que você já deve ter lido, que vai nos falar um pouco disso e dessa realidade, que é o texto que está lá no Salmo 51. Você não precisa abrir, depois na sua casa você pode pesquisar e ver. Esse texto que nós lemos no Salmo 51, ele se dá quando Davi é alertado pelo profeta Natã de que ele havia pecado com Batseba. Lembra daquela conversa, aquele diálogo que Natã tem com Davi, falando: rei, e se alguma pessoa tivesse feito isso, o que faria? E aí o rei, com todo aquele rigor, diz: não, olha, essa pessoa tem que ser culpada. E aí o profeta Natã diz assim: olha, mas essa pessoa é você. Foi você que pecou, foi você que cometeu adultério. E agora então o rei Davi escreve esse Salmo 51, falando sobre quebrantando o seu coração diante do Senhor. E ele faz um pedido no Salmo 51 que chama muito a atenção. O rei Davi diz assim: torna-me a alegria da tua salvação. Em outra versão vai dizer assim: restitui-me a alegria da tua salvação. Antes disso ele vai dizer assim: Senhor, cria em mim um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. E aí, queridos, então, diante deste clamor de Davi, nós precisamos então concluir, nós podemos concluir que a alegria da salvação é algo que podemos perder. Talvez a maior de todas as dádivas que nós recebemos, que é a alegria de nós podermos nos alegrar pela certeza que temos de ser salvos, é algo que pode ser perdido. E olha só, estamos especialmente falando para um público reformado, e que eu acredito que a maioria dos irmãos aqui presentes creem, assim como eu, que a salvação é algo que não pode ser perdido.
A teologia reformada acredita nisso, e nós particularmente acreditamos que aqueles que foram eficazmente salvos, exclusivamente pelos méritos de Cristo, estes não podem decair da graça de salvação. Como dizemos popularmente, uma vez salvos, salvos para sempre. É claro, queridos, que essa doutrina não é razão para nós podermos pecar de forma aberta, podermos fazer do pecado algo comum nas nossas vidas, mas nos dá, acima de tudo, uma segurança de saber que não depende das nossas ações, não depende do que fazemos permanecermos salvos, mas a segurança da nossa salvação está em Cristo Jesus. E aí então, queridos, esse texto que nós vamos ler, eu quero que você lembre, que vocês que já estudaram a carta de Paulo aos Filipenses, essa carta que Paulo escreve mesmo estando numa prisão, não se sabe exatamente em que momento, mas acredita-se que no período em que ele passou preso em Roma. E aí então ele começa a sua carta fazendo saudação à igreja, dizendo da sua alegria com aquela igreja. Depois ele vai falando acerca da unidade da igreja de Cristo, e no capítulo 2, quando ele começa a escrever esse capítulo, que ele fala sobre a vida em comunhão, o amor fraternal, quando chega no verso 6, ele faz então o que alguns teólogos vão chamar de uma oração soteriológica, onde o apóstolo Paulo faz uma oração muito bonita, que eu acredito que foi a mensagem que vocês ouviram na semana passada, onde ele fala sobre o Deus que, mesmo sendo Deus, não usurpou, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes assumiu a forma humana e a semelhança de homens, e que se humilhou. Então ele faz toda essa oração, e agora, queridos, no verso 12, o apóstolo Paulo começa a falar sobre esse desenvolvimento da salvação, sobre a alegria que devemos ter na salvação. E a partir daqui, então, eu quero que você possa ler junto comigo, do verso 12 até o verso 18, acompanhe aí na sua Bíblia, a continuidade do capítulo 2, e ele escreve assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Até aqui, queridos. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, rogando que esta palavra possa falar de forma muito especial aos nossos corações. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra, conforme ela mesma nos afirma, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ó Pai, nós te louvamos porque a tua palavra nos conduz no verdadeiro ensino, porque a tua palavra é o verdadeiro ensino. E nós te agradecemos, ó Pai, pela revelação da tua palavra. E agora, Senhor, rogamos ao teu Santo Espírito que, assim como revelou esta palavra no passado aos teus servos, que agora nos permita aplicar
aplicar essa palavra aos nossos corações. Ó Pai, que esta palavra possa produzir frutos nas nossas vidas, que esta palavra possa produzir vida em nossos corações. Ó Pai, e que através da Tua palavra nós sejamos levados a desenvolver a alegria da Tua salvação. É assim que nós te oramos, é assim que nós te rogamos, no nome santo de Jesus. Amém. Queridos, a alegria da salvação, uma dádiva a ser desenvolvida. Agora então, ao chegar no verso 12, deste segundo capítulo da sua carta à igreja de Filipos, o apóstolo Paulo continua essa mesma temática que é recorrente em sua epístola da alegria, e como eu já tive a oportunidade de pregar aqui no passado sobre a carta de Filipenses, o que mais me chama a atenção é porque essa carta que Paulo escreve estando preso, não, por mais que não saibamos exatamente a condição, alguns teólogos acreditam que era numa prisão domiciliar, outros vão defender que é num outro momento que ele esteve preso, já que o ministério do apóstolo foi marcado por prisões. E aí então, mesmo estando preso, ele diz sobre alegria. A tônica da sua carta aos Filipenses é estar alegre, e aqui você deve lembrar que alguns versículos antes, ele vai nos trazer o argumento que a alegria é algo transcircunstancial, que ela independe de circunstâncias. É isso que o apóstolo Paulo fala sobre a verdadeira alegria, não está amparada nas condições que nós vivemos, não está amparada nas lutas que nós iremos viver, ou que nós não iremos viver, mas a verdadeira alegria é uma alegria que está presente em todos os momentos da nossa vida. E aqui então ele começa a falar sobre então essa alegria presente na salvação. E queridos, nós precisamos desenvolver, assim como o salmista Davi orou lá no Salmo 51, dizendo: restitui-me a alegria da tua salvação. Nós precisamos fazer essa oração ao Senhor, dizendo: Senhor, renova-me a alegria da tua salvação. E nós precisamos então entender, à luz da palavra de Deus, por que é que devemos nos alegrar sobre a salvação. E mais do que isso, por que é que a salvação do Senhor deve ser para sempre a nossa fonte inesgotável de alegria? Querido, eu não sei de que maneira... Isso parece ser um discurso bem pentecostal, né, Leandro? Eu não sei de que maneira você chegou aqui nessa noite, né? Começa assim, né? Os apelos, né? Mas eu não vou fazer apelo, não. Eu não sei de que maneira você chegou aqui nessa noite. Mas a verdade é que é possível que você não tenha chegado na totalidade da sua alegria, baseado em alguma circunstância que você possa estar vivendo, seja no seu trabalho, seja na sua família, seja em alguma outra relação social que você desfruta, ou talvez pela questão financeira que você esteja passando, ou por outras razões que seja. Mas eu quero lhe dizer, querido, nessa noite, que a palavra de Deus nos aponta a alegria da salvação como a alegria que é uma fonte inesgotável. Se você quer um motivo para ter alegria, se você quer ter um motivo para se alegrar, um bom motivo é a sua salvação em Cristo Jesus. E nós vamos ver então, à luz desta palavra, por que a salvação em Cristo é uma fonte inesgotável de alegria. E a primeira razão pelo qual o texto bíblico nos afirma isso está nos versos 12 e 13. E eu quero que você possa ler novamente comigo estes versos. O apóstolo Paulo escreve assim: assim, pois, amados meus, pode ler comigo, pode ler, tá aí? Pronto. Como sempre obedeceste, não só na minha presença, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Queridos,
A nossa salvação, pode manter esse texto aí na tela. A nossa salvação em Cristo é uma fonte inesgotável de alegria, porque nós compreendemos que ela não está amparada nos nossos próprios esforços. A nossa salvação em Cristo não está amparada nos nossos próprios esforços. Perceba o que é que o texto vai dizer. Existe uma palavra aí que pode dar margem a um entendimento equivocado. Quando o apóstolo Paulo diz o seguinte: desenvolvei a vossa salvação. Perceba que não há nenhuma tentativa no apóstolo Paulo de, ao dizer a vossa salvação, aplicar que essa salvação é algo produzido por nós, ou algo baseado em nossos méritos, ou nos nossos próprios esforços. Mas ele está dizendo especialmente como algo que nós recebemos da parte de Deus, essa dádiva que falamos no título do nosso sermão. E perceba então, queridos, que no momento em que recebemos do Senhor essa nossa salvação, ela passa então a estar sobre a nossa vida, e nós precisamos compreender que essa salvação não está amparada, não está alicerçada sobre os nossos próprios méritos. E se existe uma coisa que diferencia a religião protestante, a igreja cristã, de todas as outras religiões, indistintamente, sem querer citar, mas de todas, é o fato de que em todas as outras religiões acredita-se que a salvação está baseada em méritos humanos. Você faz algo para merecer a sua salvação. É assim que a doutrina católica romana acredita. É assim que a religião espírita acredita. É assim que a religião budista acredita. É assim que todas as religiões acreditam, que se você produzir coisas boas, você será salvo. Mas se você não produzir coisas boas, você não poderá ser salvo. E a religião cristã protestante vai dizer: de maneira nenhuma, não existe nenhum esforço no homem, não existe qualquer capacitação em nós que nos leve a ser salvos. Somente a graça e o mérito de Cristo nos faz sermos salvos. Perceba que o apóstolo Paulo diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. É interessante que o pastor Hernandes Dias Lopes, falando sobre isso, ele disse que toda ação humana possui em si dois princípios absolutos. Um princípio é o desejo de promover aquela ação, e o outro princípio é a execução daquela ação. Tudo que nós fazemos tem as duas coisas. Primeiro nós desejamos fazer, e depois nós fazemos. Agora então o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olhe, na nossa salvação não existe nem o querer, nem o realizar. É Deus que opera em vós o querer, o desejar, o pertencer a essa salvação. Mas é Ele também quem realiza em vós essa salvação. Não é apenas o querer. Nós, na nossa natureza corruptível, jamais desejaríamos a nossa salvação, porque nós éramos corrompidos pelo pecado, cegos pelo pecado. Nós não poderíamos em momento algum desejar sermos salvos. Mas Deus envia o seu Espírito para atuar nos nossos corações, em nossas mentes, e Ele opera em nós primeiro o querer, e depois Ele mesmo opera a nossa salvação, de maneira que não reside méritos algum nem em mim, nem em você. A nossa salvação não possui nenhum mérito humano, é Deus que opera em nós, tanto o querer como o realizar da nossa salvação. Todo o mérito está em Cristo, todo o mérito está na obra de Cristo, e toda a nossa salvação está amparada em Cristo. E como dissemos no início, nós cremos que a salvação não é algo que pode ser perdido, porque uma obra que é promovida por Cristo não pode ser quebrada por nenhuma criatura, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Aquele que nos dá a nossa graciosa salvação é quem também nos preserva
como salvos. E aí então ele diz assim: porque Deus é quem efetua em nós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Mas perceba, queridos, estamos indo de trás para frente, que no verso 1, quando Paulo fala sobre a obediência que a igreja de Filipos tinha, ele diz assim: olha, permaneçam obedecendo mesmo agora que eu estou distante. E aí então ele usa um verbo que é desenvolvei, desenvolvam a vossa salvação. Esse verbo no original, no grego, ele vai ter um sentido bastante profundo. O que o apóstolo Paulo está dizendo, em outras palavras, é: se esforcem para que a salvação de vocês seja desenvolvida a cada dia. E não se preocupe, porque não está restando a nós qualquer tipo de mérito nesta obra, nem que nós possamos fazer nada em relação a isso. Essa salvação nós já recebemos, mas reside um esforço humano na tentativa de desenvolver, de santificar-se a cada dia e viver em conformidade com a salvação que nós um dia recebemos. Queridos, a salvação que nós recebemos, ela é de graça, ela é por graça. Mas, no entanto, é a única parte que é ação exclusiva de Deus. Porque depois que nós somos salvos, Deus opera em nós, permitindo que nós possamos nos santificar. Mas é desejo do nosso coração andarmos em santidade. É desejo do nosso coração renunciarmos o pecado. É desejo do nosso coração, claro, colocado pelo Espírito Santo, operado por Deus. Não tem mérito algum em nós, mas nós precisamos desejar desenvolver essa salvação. E o verbo implica esforço, implica dedicação, exige que nós diariamente possamos, como dizemos sempre, morrer para o mundo e viver para Deus. Desenvolver a nossa salvação implica todos os dias matar a vontade do nosso coração e fazer a vontade de Deus para as nossas vidas. Isso é desenvolver a nossa salvação. Mas, queridos, a salvação em Cristo é uma fonte inesgotável, porque ela não está baseada na nossa própria concepção, não está baseada nas nossas próprias forças, não está baseada no que nós podemos produzir de bom, mas está simplesmente alicerçada em Cristo Jesus. E nós não temos mérito algum nessa salvação. E é por isso que ela deve ser uma fonte inesgotável de alegria. Imagine só que você recebesse um presente que você mais precisava receber. Aquilo que você, se eu te perguntasse hoje, olha, o que é que você mais precisa? Você poderia dizer: eu preciso muito de um carro, ou de um carro novo, eu preciso de uma casa, de um apartamento, ou seja lá o que for. E aí, sem que você não esperasse, alguém chegasse para você e dissesse assim: olha, eu estou lhe dando aquilo que você mais deseja ter, sem que você tenha esforço nenhum, sem que você sequer tenha feito por merecer. É exatamente esse os parâmetros da nossa salvação. Nós recebemos o que nós mais precisávamos em nossa vida, o presente mais importante de todos, aquilo que nós não poderíamos continuar vivendo sem receber, aquilo que nós não teríamos continuidade na eternidade sem ela. Nós recebemos de graça o maior de todos os presentes, e sem nós podermos ter feito nada em troca. Graça de Deus em favor do seu povo. Esse é um grande motivo para nos alegrarmos. Mas, queridos, em segundo lugar, a salvação também é uma fonte inesgotável de alegria, porque ela produz em nós frutos que glorificam ao Senhor. E quando nós produzimos glória a Deus, quando a nossa vida faz com que Deus seja glorificado, com que Cristo seja glorificado, isso também produz uma imensa alegria nos nossos corações. Eu não vou ler novamente os versos de 14 a 16, mas eu quero que você observe comigo o reflexo dessa salvação nas nossas vidas. O que é essa salvação que está sendo desenvolvida? O que é o reflexo de alguém que foi alcançado por essa salvação? No verso 14,
14, ele vai dizer sobre a igreja trabalhar sem murmurar, sem contender. E aí então nós podemos perceber que aquelas pessoas que alcançam o entendimento da alegria da sua salvação não vivem para buscar contendas, não vivem murmurando, mas são pessoas que entendem a verdadeira alegria, porque a verdadeira alegria é transcircunstancial, não está ligada às circunstâncias da nossa vida. Gente, o nosso coração é terrivelmente inclinado a se entristecer quando os nossos projetos são frustrados. O nosso coração é inclinado a ficar triste quando as coisas que planejamos lá dentro de nós, sem sequer perguntarmos a Deus se esse era o plano dele para as nossas vidas, quando esses planos dão errado, nós ficamos entristecidos, nós choramos, nós oramos, nós nos derramamos diante do Senhor. Mas, queridos, nós precisamos saber que quando compreendemos a alegria da verdadeira salvação, nós conseguimos viver sem murmurar. Nós conseguimos viver sem reclamar. Nós conseguimos viver sem contender. E, queridos, uma das fontes de contenda no meio do povo de Deus é exatamente não entender a alegria presente na salvação. Porque tantas vezes estamos mais preocupados com os cargos e com os holofotes que nós podemos ocupar, com a visibilidade que teremos diante das pessoas. Ou então, quando estamos diante de uma reunião, o que nós queremos no fundo é que a nossa vontade seja ouvida e que nós possamos dizer: olha, quem deu essa grande ideia fui eu. Eu sou a pessoa mais preparada e a pessoa mais capacitada. Querido, você pode até dizer: eu não tenho essa vontade, mas o nosso coração facilmente nos inclina a correr atrás disso, a correr atrás de méritos humanos, a compreender que existe alguma alegria em ver projetos meramente humanos sendo cumpridos. E isso na vida da igreja não tem o menor valor, porque dentro da igreja do Senhor o que vale realmente é a vontade do Senhor. É quando a igreja se une para fazer com que a vontade de Deus seja feita, e que com isso a igreja se alegre em saber que Deus é glorificado através da igreja, e que nós não estamos alcançando holofotes. Temos que tomar cuidado, porque normalmente o nosso coração nos leva a buscar holofotes. Normalmente o nosso coração nos leva a querer estar nos lugares mais altos. Um pastor que há alguns anos atrás era muito respeitado no Brasil, hoje infelizmente ele tem escrito coisas muito aberrantes, mas ele escreveu certa vez um artigo, que depois você pode até procurar esse artigo na internet, porque esse vale a pena ler. Não leia o resto do que ele escreveu para frente não, mas o que ele escreveu para trás. E ele disse assim: cuidado com os lugares altos, cuidado com os lugares altos. E lembre-se, querido, que como diz o ditado popular, quanto maior a altura, maior a queda. Quanto mais nós nos preocupamos em estar no alto, mais risco corremos de cair. E quando caímos de uma altura maior, o estrago é bem maior do que quando estamos embaixo. Por isso que os grandes líderes da igreja, esses que eram ditos como grandes líderes, quando caíram em pecado, levaram tantas pessoas junto com eles, porque estavam em lugares muito altos. Por isso temos que tomar cuidado com lugares altos. Mas aí então o apóstolo Paulo continua dizendo no verso 15: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida. Olha só o que é que a alegria da salvação produz em nós. Produz o fruto de sermos fiéis à palavra do Senhor, de buscarmos viver a palavra do Senhor com integridade, de entendermos que o mais importante que existe para as nossas vidas não é cumprirmos o desejo do nosso coração, mas cumprirmos a palavra do Senhor. E nós só podemos nos tornar irrepreensíveis e inculpáveis quando esta palavra é a nossa regra de fé e prática, quando nós observamos todo o conselho que está presente nesta palavra, quando nós nos dedicamos ao estudo desta santa palavra.
é que nós podemos nos tornar irrepreensíveis e inculpáveis. E esse é um dos frutos produzidos por aqueles que entendem a alegria da tua salvação. Porque se a nossa alegria está alicerçada na nossa salvação, não faz sentido produzirmos outro tipo de alegria, senão a alegria que está amparada em cumprirmos a palavra do Senhor. E aí então agora no mesmo verso 15, ele diz assim: para que se torneis como irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. No final ele diz assim: na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Queridos, o apóstolo Paulo está fazendo uma referência às estrelas do céu. E o que ele está dizendo é que aqueles que se tornam uma geração inculpável, aqueles que não se corrompem com o padrão do mundo, eles vão ser como luzeiros no meio de um mundo corrompido pelo pecado. Ele está dizendo que nós é quem iremos iluminar esse mundo que jaz no maligno. E olha só que grande contradição. Porque a verdade é que quando nós começamos a viver, desenvolvendo a nossa salvação, deixando com que esses frutos da nossa salvação sejam desenvolvidos no nosso coração, parece que nós passamos a ser repelidos pelas pessoas. Parece que as pessoas não querem mais viver perto de nós, porque agora vão dizer assim: só quer ser o certinho. Só quer fazer tudo certo, se acha melhor do que todo mundo, e nós passamos a ser repelidos. Mas sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Porque nós somos como luzeiros no mundo, e a luz ela provoca, quando a luz ela chega na escuridão, ela provoca um sentimento ruim. Veja quando você acorda no meio da noite com alguém que acende a luz do seu lado, você tem que fazer um grande esforço para não pecar, né? Porque a luz, quando está tudo escuro, incomoda. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que nós iremos brilhar como os luzeiros no mundo. Nós iremos trazer a verdadeira luz ao mundo. E então, no verso de número 16, ele vai dizer assim: preservando a palavra da vida, que pode ser entendido também como o evangelho, a palavra da verdade. Aqueles que produzem os reflexos da alegria da sua salvação, elas vão produzir então, elas irão preservar a mensagem do evangelho, farão com que essa mensagem seja tida como verdadeira. E queridos, nós só podemos fazer com que a mensagem do evangelho seja vista pelas pessoas como uma mensagem verdadeira, se essa mensagem em primeiro lugar produzir frutos na minha vida e na sua vida. Não adianta eu dizer aí afora que o evangelho é salvação de Deus, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, se primeiro o evangelho não fizer diferença na minha vida, se primeiro esta palavra não mudar o meu coração, se primeiro as minhas atitudes não forem moldadas por essa palavra. Esse evangelho que nós pregamos só vai ter valor para o mundo se em primeiro lugar ele fizer sentido para quem prega ele. Tudo isso, queridos, que eu estou pregando nessa noite só vai fazer sentido para vocês que estão me ouvindo se em primeiro lugar isso fizer sentido para o meu coração. E o mesmo vale para as pessoas que irão ouvir os sermões que vocês pregam. Como assim, pastor? Eu nunca vou pregar. Sabe qual é o sermão que você prega? É aquele sermão todos os dias quando você está no seu trabalho. A sua atitude, os seus princípios, os seus valores, o não corromper-se, o não aceitar propostas que não glorificam a Deus. Esse é o sermão que você prega. O sermão que você prega quando você está na sua família. Que você diz para as pessoas: olha, minha vida foi transformada por Cristo, por isso eu não sou mais como eu era antes. É o sermão que você está pregando todos os dias, que eu e você estamos pregando diariamente. Há cerca de 2 meses atrás, nosso coração é vaidoso, né, queridos? E a gente às vezes tem que orar por essa vaidade. Eu estava no trabalho, nem sempre eu posso dizer que sou pastor lá, até porque, como eu sempre digo, eu não sou pago para ser pastor lá dentro, por mais que eu permaneça sendo. E sempre que temos a oportunidade de falar da graça de Cristo para alguém, Deus vai nos dando oportunidades, nós vamos exercendo o ministério pastoral dentro do trabalho. Mas tinha uma senhora que trabalha na limpeza,
Ela não é funcionária da empresa, ela é funcionária de uma empresa terceirizada que presta serviço à empresa. E todos os dias, desde que essa empresa passou a trabalhar lá, todos os dias ao chegar, e algo que parece ser tão normal quando fazemos, eu dava bom dia, dava boa tarde, quando saía dava boa noite, dava um bom final de semana, coisa muito simples. Até que um dia ela chegou para mim e disse assim: meu filho, ela me chamou de meu filho, é uma pessoa mais velha, disse: meu filho, ouvi dizer que você é pastor. Eu disse assim: é verdade, como que você ficou sabendo? Não, tem uma pessoa que me contou. Eu disse: que bom, e por quê? Posso lhe ajudar em alguma coisa? Não, é porque agora faz sentido. A forma que você trata a gente é diferente da forma que as outras pessoas nos tratam. Queridos, talvez a gente poderia olhar e dizer: uma pessoa que está numa escala, numa hierarquia menor, e nós não temos por que tratar bem. Mas tudo isso testifica acerca da nossa salvação. Tudo isso testifica acerca do evangelho que nós pregamos, que transforma o homem. Imagine que autoridade agora eu teria para pregar o evangelho naquele lugar, se ela dissesse assim: quem é esse que quando passa por mim só falta pisar na minha cabeça? O quanto que nós somos vistos pelas pessoas. E queridos, eu quero dizer uma coisa para os presbíteros primeiro. Eu já ouvi coisas que me assustaram. Pessoas que disseram assim: não é possível que fulano seja presbítero, porque aqui no trabalho ele é o cão. Ou, agora para os diáconos: não é possível que fulano seja diácono, porque aqui dentro ele fala palavrão, porque aqui dentro ele se corrompe, ele faz tudo que os outros fazem. O apóstolo Paulo nos chama, desenvolvendo a alegria da nossa salvação, a atuar como luzeiros no mundo. E eu não estou dizendo tudo isso, queridos, porque em mim reside qualquer mérito. Graças a Deus que eu não cometi nenhum erro naquele lugar que ela pudesse ter dito isso. Mas eu sei que eu estava sujeito a também ter feito algo errado e que poderia ter gerado um reflexo negativo. E aí então ele diz assim: preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. O apóstolo Paulo, como o plantador da igreja de Filipos, ele está dizendo àquela igreja: olha, preservem esse ensino do evangelho, para que pelo menos no último dia eu possa me orgulhar. Se existe algo que eu possa me orgulhar, é de que eu não corri inutilmente, que esse evangelho fez diferença na vida de vocês, que esse evangelho gerou transformação, que de fato este evangelho se tornou o poder de Deus para transformar a vida de vocês, para que eu não tenha corrido inutilmente. Queridos, a salvação em Cristo é uma fonte inesgotável de alegria, porque ela produz em nós efeitos duradouros. E em terceiro e último lugar, a salvação é uma fonte inesgotável de alegria, porque ela se mostra como fonte de alegria, mesmo nas situações adversas. Verso 17, verso 18, eu quero que você leia comigo. Você acompanha a leitura e não precisa ler com a sua voz. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Queridos, o apóstolo Paulo agora faz uma proposta à igreja de Filipos. Ele diz assim: ele estava na iminência do seu julgamento pelo Império Romano, não sabia se permaneceria vivo por muito tempo, não sabia o que lhe aconteceria depois daquela prisão. E agora ele diz algo que é chocante para quem não compreende a verdade do evangelho e da verdadeira alegria presente na salvação. Ele diz assim: mesmo que eu seja oferecido como sacrifício, mesmo que eu tenha que morrer
para que a salvação de vocês seja desenvolvida, mesmo que tudo isso, todo o meu ministério possa resultar na morte, mesmo que tudo isso só tenha validade para que eu seja morto pelo Império Romano, ainda assim ele diz assim: alegro-me e com todos vós me congratulo pela vossa fé. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo: olha, eu posso até morrer, mas eu me alegro pela salvação que vocês estão desenvolvendo em Cristo. Eu me alegro porque esta mensagem transformou a vida de vocês. Eu me alegro porque eu não corri inutilmente. Eu me alegro porque eu posso até morrer, mas eu fiz a obra que eu fui confiada por Cristo para fazer. Meu irmão, agora eu falo com toda sinceridade. Provavelmente eu não teria a mesma coragem que o apóstolo Paulo para dizer isso para a minha igreja. Provavelmente o pastor Cláudio não teria coragem de dizer: olha, nem que eu morra, eu fico feliz porque vocês estão ouvindo o evangelho. Sabe, queridos, é uma abnegação muito grande entender que as circunstâncias mais vis que podem vir sobre nós, ainda assim, se contribuírem para o progresso do evangelho, nós devemos nos alegrar por elas. E o que o apóstolo Paulo está dizendo: olha, nós podemos ter a alegria como fonte inesgotável, a salvação como fonte inesgotável de alegria, porque ela nos dá uma alegria constante, mesmo diante de situações adversas. Meu querido, voltando ao que eu falei no início, se nessa noite você entrou aqui triste por qualquer outro motivo, que você possa sair daqui feliz pela alegria da tua salvação, pela alegria de saber que você um dia foi salvo por Cristo, sem merecer, sem ter qualquer mérito, sem ter feito nada para receber essa salvação, e que ainda assim Cristo te amou, ainda assim Ele entregou o seu único Filho para morrer por você. Esse é o motivo pelo qual nós devemos permanecer alegres. E sabe o que mais que você deve lembrar, querido? Não há como falar sobre salvação sem falar de céu. E a nossa fonte inesgotável de alegria é saber que nós estamos caminhando para o céu. É essa a certeza que a nossa salvação em Cristo nos traz. E a Bíblia então nos ensina que nós estamos como peregrinos neste mundo. Neste mundo poderemos passar por tribulações. Neste mundo provavelmente sofreremos aflições. Não nos enganemos. Este mundo irá ser um mundo de dificuldades. Esse evangelho que é pregado aí de pare de sofrer é um evangelho que passa muito longe da palavra de Deus. Veja a história destes apóstolos que foram os pais da igreja. Vejam como eles morreram. Um morre crucificado, outro pede para ser crucificado de cabeça para baixo, outro é decapitado. Esse é o fim que esses apóstolos recebem por se aplicarem na mensagem do evangelho. Mas ainda assim, eles entendiam que tudo isso que eles estavam vivendo, que a leve e momentânea tribulação, como o apóstolo Pedro diz, produz para nós peso de glória. Queridos, quando passamos por tribulações, estamos nos tornando mais parecidos com Cristo. E quando passarmos pelas tribulações deste mundo, existe uma fonte de consolo. A certeza que a nossa esperança não se limita a essa vida. A certeza que nós estamos aqui por um curto período de tempo. E como diz o apóstolo Paulo, porque se a nossa esperança se limita a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Porque a nossa esperança está amparada na eternidade. A nossa alegria está baseada na certeza que um dia essa carne aqui vai morrer, vai se acabar, mas que nós não morreremos, nós reinaremos para todo sempre junto ao nosso Senhor, e que um dia Ele virá para nos buscar. Essa é a fonte inesgotável de alegria, a certeza da nossa salvação. Não estamos no nosso lar ainda, estamos caminhando rumo à nossa morada eterna, mas enquanto estivermos neste mundo, iremos passar por aflições, mas a nossa alegria não deve estar amparada sobre essas aflições, mas sobre a certeza da esperança que temos, que um dia, como assim cantamos, quando a vida ao fim chegar, estaremos para todo sempre
juntos ao nosso Mestre. Essa é a nossa fonte inesgotável de alegria. É assim que podemos amparar a alegria sobre a nossa salvação, sobre a certeza que mesmo que as circunstâncias sejam adversas, ainda assim nós permanecemos sendo alegres, e que a alegria da salvação é uma fonte inesgotável. E eu termino, queridos, contando uma experiência que eu vivi hoje pela manhã. Eu estava indo com minha esposa para a igreja, para a escola bíblica dominical, e nós ouvíamos no carro uma música de um cantor que não é muito conhecido. Na verdade, ele não é muito popular no meio gospel, chamado Estênio Márcios. E ele escreve canções belíssimas, e tem uma canção dele chamada O Sonho. E ele conta que certa noite ele sonhou que ele chegava, que ele morria por uma causa que ele não lembrava muito bem, e que quando ele percebia, ele estava diante de um portão, se eu não me engano, e que nesse portão estava escrito céu. E aí então disse que ele falava para o anjo: olha, é nesse lugar, eu pertenço a esse lugar, eu quero entrar. E aí disse então que o anjo primeiro pesquisava e não encontrava o nome na lista, e ele disse: pesquisa na lista mais antiga que você vai achar meu nome. E aí disse que quando aquele anjo encontra o nome dele escrito na lista, outra pessoa chega e traz uma outra lista, e que nessa lista era um dossiê de todos os pecados que ele havia cometido. E disse que o anjo virou para ele e disse: como você quer entrar no céu com todos esses pecados? Com tudo isso que você praticou, você não pode habitar nesse lugar. Queridos, o céu é um lugar de santidade, e ninguém que é impuro pode chegar no céu. E aí então, ele disse que virou para o anjo e disse assim: mas veja se você reconhece a letra que está escrita no final dessa lista. E aí disse que o anjo olhou sorrindo para ele e disse: realmente, é a letra do rei que escreveu embaixo: perdoado. Queridos, é assim que a lista dos nossos pecados estará diante do nosso rei, quando chegar o grande dia. Quando nos depararmos diante do juízo final, não tem dossiê de pecados, existe apenas uma palavra escrita com as letras do rei: perdoado. Não existe mais condenação, não tem mais o peso de pecado sobre nós. Apesar de não existir mérito algum em nós, nós receberemos a salvação pelos méritos de Cristo, porque um dia nós fomos perdoados. Que essa seja a fonte inesgotável da nossa alegria. Que o Senhor nos ajude a sermos alegres, principalmente pela alegria que temos na nossa salvação. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus e bendito Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Ó Deus, nós te agradecemos porque a salvação que um dia recebemos em Cristo é fonte inesgotável de alegria, Pai. Ó Deus, porque as circunstâncias deste mundo não são grandes o suficiente para roubar-nos a alegria da tua salvação. Ó Deus, nós te louvamos porque os méritos da salvação estão amparados em Cristo. Não temos mérito algum, não temos merecimento algum. Ó Deus, nós te louvamos porque o fruto desta salvação produz em nós frutos que glorificam ao nome do Senhor. E nós te louvamos, Senhor, porque a tua salvação é fonte de alegria, mesmo diante de situações adversas. Como o apóstolo Paulo diz, até mesmo diante da morte, a tua salvação é fonte inesgotável de alegria. Senhor, nos ensina a vivermos essa alegria. Nos ensina, Senhor, a nos alegrarmos, não com as circunstâncias da nossa vida, mas nos alegrarmos com a esperança que temos da glória de Deus, com a esperança que nós temos que um dia o nosso rei virá para nos buscar. Esse mesmo rei que um dia escreveu sobre a lista dos nossos pecados: perdoado. Ó Senhor, nos ajuda a desfrutar do gozo e da alegria da
tua salvação. É assim que nós te oramos, é assim que nós te pedimos, em nome de Jesus e para a glória do teu nome. Amém.